Olá, olá, meus alunos, minhas alunas, todo o Brasil, todo mundo bem? Dando continuidade ao nosso programa aí, Dicas Estratégicas de Direito Administrativo. A dica de hoje, anulação e revogação, princípio da autotutela. A nossa dica inicial foi delegação e avocação. E a dica de hoje, assim como a primeira dica, pode ser cobrada em vários assuntos do direito administrativo. Pode ser cobrado dentro de princípios, no princípio da autotutela. Pode ser cobrado dentro de atos administrativos, na extinção do ato administrativo. Pode ser cobrado na Lei 9784 de 1999, Lei do Processo Administrativo Federal. E ainda pode ser cobrado dentro de controle administrativo. Em 4 momentos no edital pode ser cobrada anulação e revogação para vocês. Um tema mais do que importante, né? Por isso que está aqui a nossa dica estratégica. Então vamos lá. Anulação e revogação, princípio da autotutela. Se você não assistiu a primeira dica, procure aí no canal do YouTube, já clique aí em gostei, aproveite, já se inscreva também no canal, né? Aproveitando aí a dica do Whindersson Nunes, clique aí, professor Soares Nunes, está aprendendo com ele. Todo mundo é do Piauí, né? Da mesma região, então pronto, vamos lá. Ele é o youtuber do humor, vai ter o youtuber do concurso também. Então, aí várias dicas gratuitas aí para vocês, dicas estratégicas sobre direito administrativo, aqueles assuntos que estão presentes em quase todas as provas de direito administrativo. Vou falar todos eles nesse quadro, nesse projeto aqui da coluna Dicas Estratégicas. Então vamos lá. Do que se trata o princípio da autotutela? É um princípio implícito. Ele não está expresso na Constituição Federal. Então já vai anotando aí. O princípio da autotutela é um princípio implícito, um princípio administrativo implícito. Não está previsto lá no artigo 37 da Constituição Federal. E ele nos informa, através da súmula 473 do STF, que a administração pode anular seus próprios atos quando derivados de vício que os tornem ilegais, porque deles não se origina direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitar os direitos adquiridos e ressalvar em todos os casos a apreciação judicial. É o seguinte, vamos introduzir aqui o assunto. A administração pública, pelo princípio da autotutela, ela pode rever os atos administrativos. Então é o seguinte, vamos aqui para o quadro. Existem aqui vários atos administrativos. A administração pública, pelo princípio da autotutela, ela pode rever esses atos. O que é rever os atos? Ela vai analisar. É como aí você vai rever os conteúdos. Você vai analisar os conteúdos, ver se está tudo correto, ver se não esqueceu alguma coisa. Então a administração pública está revendo aqui os atos dela e ela verifica, opa, peraí, esse ato aqui está ilegal. Estou analisando aqui e esse ato contraria a lei. Esse ato é ilegal. Ela verificou aqui que esse ato é ilegal. Aí continuou, revendo os atos, olhando, pegando aqui de um por um, né? Deixa eu ver, não, esse aqui tá correto, beleza. Aí chegou em outro, opa, peraí. Esse ato aqui não é mais conveniente, não é mais oportuno. Eu não vejo mais o interesse público dentro desse ato aqui, não. Então, esse aqui não é mais conveniente. Não é conveniente nem oportuno. Eu faço um juízo de valor. Beleza.
Então, você já entendeu o que é essa questão de rever atos. A administração vai pegar os... É como... Imagina assim, uma situação hipotética. Um servidor ele entra numa sala que está cheio de atos administrativos, ele sai analisando de um por um. É só um exemplo. Aí ele, opa, vi aqui, esse ato é ilegal. Deixa aqui separadinho. Ele olha isso aqui e diz, rapaz, isso aqui não é mais conveniente não. Isso aqui não é mais oportuno não. Esse ato aqui não tem mais o interesse público não. O interesse público já exige outra coisa, não mais está aqui nesse ato. O interesse da coletividade. Beleza. Nesse ato ilegal, a administração pública vai anular esse ato. Ela, verificando lá, ela encontrou um ato ilegal. Se o ato é ilegal, eu vou anular esse ato. Agora, ela analisando, revendo os atos, ela encontrou um ato legal. O ato está correto, tudo bonitinho, mas ele não é mais conveniente, não é mais oportuno. Não tem mais motivos. Não vejo interesse público. O interesse público já exige outra coisa, não mais o que está naquele ato. Então, quando a administração vai extinguir um ato por motivo de conveniência ou oportunidade, realizando um juízo de valor, ela vai revogar esse ato. Então, anota isso daqui. Você está introduzindo todo o conteúdo e isso aqui vai servir para resolver as questões. Então, encontrei um ato ilegal. Eu vou fazer o quê? Vou anular esse ato. Encontrei um ato que não é mais oportuno, não é mais conveniente, mas o ato é legal. Vou fazer o quê? Vou revogar esse ato. Quando a administração pública ela anula um ato administrativo, ela está exercendo o controle de legalidade desse ato. Legalidade. Já quando a administração pública revoga um ato por motivo de conveniência ou oportunidade, ela está realizando o controle de mérito do ato administrativo. Esse controle ele pode ser feito de ofício, a própria administração pública pode ir lá e verificar, realizar esse controle de legalidade e anular os atos ilegais, ou revogar os atos que não são mais convenientes ou oportunos, ou pode ser por provocação. O particular pode ir lá e fazer uma denúncia, por exemplo, olha, esse ato aí está ilegal. Então, esse controle pode ser de ofício ou por provocação. Beleza. Feita essa introdução, conhecendo aqui a súmula, vamos agora conhecer o que a lei nos informa, a Lei 9784 de 99. Então, a administração deve anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade. É o que eu falei, eu vou anular um ato que for ilegal, que tem um vício de legalidade. E pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Aqui você já verifica dois verbozinhos aqui importantes. A administração deve anular. Então, se eu tenho um ato ilegal, a administração deve anular. É uma decisão vinculada, não tem escolha. Eu vou anular aquele ato. O ato é ilegal. Já tem um verbozinho aqui, pode revogar. Então, a revogação é uma decisão discricionária. Eu vou analisar e eu posso revogar aquele ato. Então, cuidado. A administração, em regra, deve anular aquele ato. É uma decisão vinculada. Já a revogação é uma decisão discricionária. Vou fazer um juízo de valor para saber se vou revogar ou não, se esse ato é conveniente ou não. Beleza? Então, visto isso, vamos explicar a questãozinha do poder judiciário, que é muito cobrado em prova. Porque o ato ele pode sofrer um controle interno, quando o próprio poder controla os seus atos. Então, o próprio poder executivo, a própria administração pública, está controlando os atos, está revendo os atos. A
A gente viu que esse controle pode ser de legalidade ou de mérito. Pode ser os dois controles quando se fala do controle interno, quando a própria pessoa, quando o próprio poder está revendo seus atos, está controlando os seus atos. Então pode ser feito o controle de legalidade e o controle de mérito. No controle de legalidade vai ocorrer a anulação do ato. No controle de mérito vai ocorrer revogação desse ato. Beleza. Também pode existir um controle externo. Esse controle externo pode ser feito pelo Poder Judiciário. Nesse controle externo é analisada apenas a legalidade do ato. O Poder Judiciário não pode analisar o mérito do ato administrativo praticado pela administração pública. No controle externo é feito apenas o controle de legalidade. O Poder Judiciário vai analisar se o ato é legal ou não, se está de acordo com a lei e a Constituição. Se o ato foi ilegal, o Poder Judiciário pode anular esse ato. Mas o Poder Judiciário não pode revogar um ato administrativo praticado pela administração pública. Por que? Você está entendendo agora. Porque o Poder Judiciário ele exerce o controle externo dos atos administrativos praticados pela administração pública. E no controle externo não existe o controle de mérito, que é onde eu posso revogar. O controle de mérito só existe no controle interno. Então, a administração pública pode revogar um ato praticado por ela mesma. Já o Poder Judiciário não pode revogar um ato praticado pela administração pública. É porque é o seguinte, eu dou sempre esse exemplo na sala de aula. Imagina que vocês aí em casa são o Poder Judiciário e eu sou a administração pública. Se eu escrever alguma palavra errada, tiver algum mapa mental aí com erro de português, alguma coisa, vocês, que são o Poder Judiciário, podem exercer esse controle e falar, professor, tem um erro aí. Vocês estão fazendo o controle de legalidade. Agora, a forma como eu vou fazer aqui os slides. Se eu vou utilizar mapas mentais, se eu vou utilizar mais textos, se eu vou colocar mais questões, isso é mérito meu. Eu que vou escolher se vou fazer um mapa mental, se não vou. Vocês, que são o Poder Judiciário, não podem interferir nisso. Não podem interferir no mérito da escolha aqui. Não, eu vou colocar 20 slides, 10, 15. É mérito. Eu vou fazer um juízo de valor. Não, é melhor eu fazer assim. Então, o Poder Judiciário ele não analisa esse mérito do ato administrativo. Essa escolha da vontade que existe no ato discricionário. Porque o ato discricionário, dentro dos limites da lei, é garantida uma certa margem de escolha para o agente público, né? Como o ato discricionário chega e diz, olha, você pode fazer da forma A, B e C. E o agente público, respeitando o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, ele vai escolher, diante do caso concreto, qual conduta ele vai adotar. Não, nessa conduta é proporcional, é razoável eu fazer da forma A. Já nessa outra, é proporcional, é razoável que eu faça da forma C. É uma escolha dele, ele vai escolher a conveniência, a oportunidade de fazer aquele juízo de valor com o agente público. E o Poder Judiciário não pode interferir nesse mérito, nessa escolha do agente público. O Poder Judiciário só vai interferir na legalidade, saber se o ato está de acordo com a lei. Se não tiver, se o ato estiver ilegal, o Poder Judiciário vai poder anular, mas não vai poder revogar um ato administrativo praticado pela administração pública. Anote outra coisa aí. Apenas o próprio poder que editou o ato pode revogá-lo. Apenas o próprio poder que editou o ato administrativo pode revogá-lo. Beleza? Isso é muito importante. Então vamos agora conhecer algumas regrinhas sobre anulação. O direito da administração de anular os atos administrativos que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos.
contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Uma dica que eu dou para vocês quando for estudar prescrição no direito administrativo. Na prescrição, você deve observar duas regras. Primeira é o prazo. E no direito administrativo, a grande maioria dos prazos é de 5 anos. E depois é o momento do início da contagem desse prazo. Esse prazo aqui da anulação é um prazo chamado de decadencial. Não é um prazo prescricional, mas que você pode utilizar essa regra. Então anota aí. Esse prazo da anulação é um prazo decadencial de 5 anos. Qual é o prazo? 5 anos, já sabe. Quando é que ele começa? Contados da data em que foram praticados. Então, o ato foi praticado hoje, vou contar 5 anos, a administração pode anular nesse período. Depois disso, em regra, ela não vai poder anular. Só vai poder anular após 5 anos se o agente público agiu de má-fé. Como assim, professor? Vamos aqui para o quadro. Então, foi praticado um ato ilegal aqui. E o agente público agiu de boa fé. Ele avisou, olha, esse ato aqui está ilegal. Eu não tenho direito a receber essa gratificação, por exemplo. A administração disse, não, você tem direito sim, está ok, está tudo correto. Aí beleza, o cara agiu de boa fé. Aí passou 6 anos. Quando foi 6 anos depois, a administração descobriu, eita, esse ato aí está ilegal realmente. Vou ter que anular ele. Vai poder anular? De forma alguma, porque a pessoa agiu de boa fé. Então, o prazo para a administração anular era de 5 anos contados da data em que o ato foi praticado. Então, durante esses 5 anos, ela poderia anular, mesmo a pessoa tendo agido de boa fé. Passou os 5 anos, não pode mais. Qual é o princípio que garante isso? Esse estabelecimento de prazos para atuação administrativa, princípio da segurança jurídica. A garantia ou a estabilidade das relações jurídicas é estabelecido esse prazo. Imagina o seguinte, você está recebendo alguma gratificação ilegal, a administração diz, não, está ok, está tudo certo. 20 anos depois, ela descobre e vai cortar essa gratificação de você. Não, pelo princípio da segurança jurídica, tem um prazo de 5 anos. Não fez dentro de 5 anos, não vai poder fazer mais. Agora tem exceção. Se o agente público agiu de má fé, aí nesse caso eu não utilizo o prazo de 5 anos. A qualquer momento, esse ato pode ser anulado. Então, cuidado com isso. Se o agente público agiu de má fé, a qualquer momento o ato pode ser praticado. Eu não utilizo o prazo de 5 anos, como é falado aqui. O direito da administração de anular os atos administrativos que decorrer efeitos favoráveis para destinatários decai em 5 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Então, muito cuidado com isso. O agente público agiu de boa-fé, a administração pode anular no prazo de 5 anos. Passou os 5 anos, não pode mais. O agente público agiu de má-fé, a administração pode anular a qualquer momento. Não existe esse prazo aí. E a lei nos informa também outro momento em que pode ser iniciado esse prazo. No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. O que é esse efeito patrimonial contínuo? É, por exemplo, uma gratificação que você recebe de forma ilegal. Você recebe nesse mês, no outro mês recebe de novo, no outro mês de novo, de novo. Então, é um efeito patrimonial contínuo. Está recebendo com continuidade. Qual é o prazo? 5 anos. Qual é o início desse prazo? É importante. Como se trata de um efeito patrimonial contínuo, o prazo de decadência contar-se da percepção do primeiro pagamento. Então, o prazo vai ter início aqui. Do primeiro pagamento, eu conto 5 anos. E não do último pagamento, por exemplo. Então, na primeira vez que você recebeu aquela gratificação legal, ela já está iniciando o prazo de 5 anos. Beleza?
Muito cuidado com isso, já foi cobrado em prova. Algumas características da anulação. A anulação só ocorre em atos ilegais. Eu vou anular aquele ato que tem o vício de ilegalidade. Tem um prazo de 5 anos para anular, salvo comprovada má-fé. A administração deve anular. É uma decisão vinculada. A própria administração pode anular, como também o Poder Judiciário. Tanto as discricionárias como atos vinculados podem ser anulados. E os efeitos da anulação é ex tunc, eles retroagem, voltam para trás, podemos dizer assim. Então você lembra, T igual a trás, volta para trás, retroagem. Beleza. No final da aula tem um mapa mental resumindo aqui anulação e revogação com todas essas características. Vamos agora falar da revogação. A revogação acontece no controle de mérito do ato administrativo. E qual o conceito de revogação? É a retirada do ato administrativo legal, porque se o ato for ilegal, eu vou fazer o quê? Eu vou anular. Do mundo jurídico, verificado o interesse público por razões de conveniência e oportunidade. Então, você praticou um ato administrativo, 2 anos depois você verificou, não, esse ato não é mais conveniente, não é mais oportuno, eu vou revogar esse ato. O ato é legal, está tudo bonitinho, mas você olha e diz, não, não é mais conveniente, não é mais oportuno, não. Eu vou revogar, vou fazer um novo ato administrativo. Então, a revogação possui algumas características, já foi até explicado aqui. Ocorre em atos legais, se o ato foi ilegal, vou anular. Não tem prazo na revogação, diferente da anulação, né, que tem um prazo de 5 anos, a revogação não tem prazo. A administração pode revogar a decisão discricionária. O Poder Judiciário não pode revogar atos administrativos praticados pela administração pública. Ocorre com atos discricionários, porque é no ato discricionário que exige a margem de liberdade, que existe essa margem de liberdade. Então, por isso que só posso revogar no ato discricionário. E os efeitos da revogação são ex nunc, não retroagem. Então, você lembra, N não retroage. E agora, um mapa mental que você tem que imprimir, tirar o print da tela aí, colocar na parede do quarto, na tela, papel de parede do celular, papel de parede do computador. Tem que memorizar esse mapa mental. Ele é muito importante. Eu criei realmente, já ajudou vários concurseiros aí a resolver questão de prova. Anulação. Qual o motivo da anulação? A ilegalidade. O ato é ilegal, vou anular. Qual o motivo da revogação? Conveniência e oportunidade. O ato é legal, mas não é mais conveniente, não é mais oportuno. Beleza. A competência, quem é que pode anular? A administração pública, de ofício ou por provocação, e o Poder Judiciário. O Poder Judiciário somente atua por provocação. Então, competência para anular a administração pública e Poder Judiciário. Competência para revogar a administração pública. O Poder Judiciário não pode revogar ato administrativo praticado pela administração pública. Efeitos da anulação ex tunc. Efeitos da revogação ex nunc. Ex tunc T traz, retroage. Ex nunc N não retroage. A natureza da anulação é uma decisão vinculada, a administração deve anular. Já a revogação é uma decisão discricionária, a administração pode revogar. O alcance da anulação é tanto atos discricionários como atos vinculados. Já a revogação acontece com atos
discricionários. Isso resolve muitas questões, essa dicasinha aqui de baixo. O prazo da anulação é de 5 anos, salvo comprovada má-fé, né? A revogação não possui prazo. Então, guarde esse mapa mental aí. Vamos agora resolver algumas questões sobre esse tema. Primeira, CESP 2017, no que se refere à teoria do direito administrativo, julgue o item a seguir, considerando o posicionamento majoritário da doutrina. A autotutela é entendida como a possibilidade da administração pública revogar atos ilegais e anular atos inconvenientes e inoportunos, sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Está errado, né? Eu vou anular atos ilegais e não revogar. E vou revogar atos inconvenientes e inoportunos. Portanto, está errado aqui a primeira questão, porque trocou, inverteu aí os conceitos de anulação e revogação. E as questões geralmente fazem isso. Elas invertem os conceitos. Segunda questão. A atuação administrativa é pautada por determinados princípios, alguns positivados em âmbito constitucional ou legal e outros consolidados por construções doutrinárias. Exemplo de tais princípios são a tutela ou controle e a autotutela, que diferem entre si nos seguintes aspectos. Eu trouxe essa questão para você diferenciar a tutela administrativa da autotutela. Então, vamos explicar aqui no quadro. A tutela administrativa também chamada de controle finalístico ou supervisão ministerial, é o controle que a administração direta exerce sobre a administração indireta, verificando se as entidades administrativas pertencentes à administração direta estão respeitando os fins para os quais elas foram criadas. Por isso que chama controle finalístico. Eu criei o INSS com a finalidade de conceder benefício previdenciário. Beleza. O INSS está concedendo FGTS. Opa, exercer um controle finalístico aí, está errado. Exercer a tutela administrativa, a supervisão ministerial. Então, essa tutela administrativa está relacionada com esse controle finalístico exercido entre a administração direta e a administração indireta, que é diferente da autotutela, porque a autotutela é a possibilidade de anular os atos ilegais e revogar os atos inoportunos e inconvenientes. Muito cuidado com isso, é confusão demais nas provas. Tutela administrativa é diferente de autotutela. Vamos resolver a questão. A autotutela é espontânea e se opera de ofício, enquanto a tutela é exercida sempre mediante provocação do interessado ou de terceiros prejudicados. Está errado. A autotutela, como foi visto, ela pode ser de ofício ou por provocação. A administração pode anular o ato de ofício ou mediante provocação. Já a tutela, ela pode ser de ofício também. Não é exercida sempre mediante provocação, não. A administração pode exercer esse controle finalístico de ofício. Então, está errado. B. A autotutela se dá no âmbito administrativo, de ofício pela administração direta ou mediante representação. E a tutela é exercida pelo Poder Judiciário. Está errado. Tutela exercida pelo Poder Judiciário? Não. Tutela é a administração direta que exerce sobre a administração indireta. C. Ambas são exercidas pela própria administração, sendo a tutela expressão do poder disciplinar e a autotutela do poder hierárquico. Aqui está errado. Por quê?
Realmente, a autotutela, você pode verificar que é a atuação do poder hierárquico. Porque o que diz o poder hierárquico? A prerrogativa pode rever atos. Então, a gente verifica a autotutela aí dentro do poder hierárquico. Já quando ele fala que a tutela é expressão do poder disciplinar, não é apenas aplicar sanções à administração direta, a função da tutela não. A expressão do poder disciplinar, tutela administrativa para aplicar sanções. Sim, ela até que pode aplicar sanções à administração direta, mas não é somente isso. Ela realiza ali todo um controle. Então está errado por conta disso. E além do que, a autotutela ainda permite a atuação do Poder Judiciário. Né? B. A tutela decorre do poder hierárquico e a autotutela é a expressão da supremacia do interesse público, fundamentando o poder de polícia. Tutela decorre do poder hierárquico? Está errado. Anota aí. Entre a administração direta e a administração indireta, não existe hierarquia. Não existe esse controle hierárquico. Então, se não existe hierarquia, a tutela não decorre do poder hierárquico. E a tutela, vou dar uma dica bem aqui, ó. Já foi cobrado em algumas provas, perguntando qual o fundamento da anulação, da revogação, qual o princípio administrativo que dá esse fundamento. Na anulação, o princípio que concede esse fundamento, deixa eu botar outra cor aqui, é o princípio da legalidade, porque eu vou fazer o controle de legalidade, né? E os atos legais eu vou anular. Então, o fundamento da anulação é o princípio da legalidade. O fundamento da revogação é o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Porque eu vou analisar. Esse ato aqui é legal, mas é conveniente, é oportuno, eu vou analisar o interesse público. Então, o fundamento da revogação é o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Anota essa dica aí. Algumas bancas já cobraram isso. E o item é através da tutela que a administração direta exerce o controle finalista sobre a entidade da administração direta, enquanto pela autotutela exerce controle sobre os atos administrativos. Correto, aqui o item o que a gente acabou de explicar. E terceira questão, no CEP 2012, acerca da invalidação dos atos administrativos, assinar a alternativa correta. A administração pública, constatando a ilegalidade de ato administrativo já publicado, não pode anular, devendo aguardar a decisão judicial que decrete a invalidação do referido ato administrativo ilegal. Está errado, né? A administração, constatando a ilegalidade, ela deve anular esse ato administrativo. Não precisa esperar pelo Poder Judiciário, não. B. Constatando a ilegalidade do ato administrativo, a própria administração pública deve revogá-lo. Está errado, né? Constatando a ilegalidade, a própria administração deve anulá-lo e não revogá-lo. C. Constatando a ilegalidade do ato administrativo, somente o Poder Judiciário pode invalidá-lo. Está errado. Constatada a ilegalidade, a administração pública e o Poder Judiciário podem invalidar esse ato. D. Somente por decisão judicial transitada em julgado é que o ato administrativo pode ser anulado. Nada a ver isso daqui. Não precisa do trânsito em julgado, não precisa da decisão judicial transitada em julgado, porque até mesmo a própria administração, exercendo o controle interno, pode anular. Não é somente por decisão judicial transitada em julgado, não. E o item constatada a ilegalidade do ato administrativo, a própria administração pública deve anulá-lo, deve invalidá-lo. Correto aqui, o item Com isso, a gente finaliza a nossa dica estratégica de hoje, anulação e revogação, princípio da autotutela, muito importante, bastante cobrado em provas. Você tem que memorizar aquele mapa mental que resume todo o conteúdo.
Poderia dar aula aqui, trazer o mapa mental logo no slide primeiro, no segundo slide eu já falar das questões que pronto. Então fiz aquela introdução para você conhecer a questão do controle de legalidade, do controle de mérito, para você entender o porquê que o Poder Judiciário não pode revogar um ato administrativo praticado pela administração pública. Falei na questão a diferença de tutela administrativa para autotutela, para você não confundir na hora da prova. E com isso, espero contribuir aí para a sua prova, você acertar a questão sobre anulação e revogação e conseguir a sua aprovação. Nos próximos dias aí vai ser postado outras dicas estratégicas, seguindo esse programa aqui no canal do YouTube. Como eu falei, clica no gostei, se inscreve no canal, deixa um comentário aí. Qualquer dúvida, pode entrar em contato. Valeu, forte abraço a todos e bons estudos.